Bom, então vamos lá de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, professores. Esse encontro, o motivo desse encontro é colocar para os alunos as disciplinas optativas que serão ofertadas em 21, em 22. Em 22 serão 3 disciplinas, uma ministrada pelo professor Lauro, uma pelo professor Marcelo e a outra por mim, né? Essas disciplinas, elas estarão, 2 delas serão ofertadas durante a semana e uma ao sábado, né? Então, normalmente as disciplinas são indicadas aos alunos do segundo ano e do quarto ano, né? Mas nada impede que alunos do primeiro ou terceiro ano também participem dessas optativas. Neste ano, no entanto, a gente terá 2 delas, como eu falei, durante a semana, então aí vocês precisam ver no horário de vocês se há forma de encaixá-los, para não haver choque de horário. Tá? Então, cada professor aí terá uma média de 10 minutos para expor a sua optativa e depois a gente abre para possíveis dúvidas que vocês tenham, sugestões, enfim. Então, eu passo a palavra primeiro para o professor Lauro, depois o professor Marcelo, e eu encerro, e aí já abro para uma discussão. Professor Lauro, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouve bem aí? Em primeiro lugar, agradecer, primeiro momento que eu falo com estudantes, com um corpo de estudantes, né, embora não esteja todo mundo aqui, né, eu dei uma disciplina só esse bimestre, esse final de ano, na verdade, para uma turma só optativa também, que é a História das Mulheres na Antiguidade. Então, vou apresentar aqui a optativa que eu sugeri para o ano que vem, que é História da América Pré-Colombiana, certo? Ela vai ser no horário da quinta-feira, nos 2 últimos, me corrija se eu estou errado, Fábio, nos 2 últimos períodos das quintas-feiras. Das quintas-feiras, isso. Isso. Bom, como o título já diz, né, o objeto dessa disciplina é compreender a história das civilizações, dos povos, dos processos históricos anteriores à chegada dos europeus, né, por isso pré-colombiana, pré-Cristóvão Colombo, ou seja, antes de 1492, se a gente quiser usar um marco temporal bem preciso, específico, né. Ainda estou montando a ementa dessa disciplina, né, mas já tem algumas coisas que eu já levantei, aqui tem muito material, muita coisa nova sendo produzida nessa área, né, bastante coisa em espanhol, então teremos também materiais em espanhol, quem nunca leu vai ter que se aventurar a ler, mas também não é nada tão difícil assim, porque a maioria da produção sobre os povos, né, pré-colombianos são em espanhol, né? Então, alguns dos temas que a gente vai abordar é a discussão sobre, primeiro, uma questão da mitificação do passado, né, dos povos americanos, discutir um pouco isso, né, vários mitos aí que envolvem, desde, né, um livro famoso, Era os Deuses Astronautas, que sugere que esses povos foram influenciados por forças extraterrestres, a moda History Channel, assim, mas discutiu a mitologização desse passado, né, a mitologização moderna dele, e o conhecimento histórico que a gente vai trabalhar, pensar, então, a história específica desses povos, ou seja, a partir da ideia de que todos os povos têm história, os americanos também têm história antes da chegada dos europeus, e essa história ela tem uma universalidade, ou seja, ela está dentro de um processo histórico que a gente pode chamar de global, né, uma história universal, como se costumava dizer há algumas décadas atrás, né, mas também tem as suas peculiaridades, suas especificidades, então a gente vai pensar também essas duas dimensões para pensar a América pré-colombiana. Vamos discutir também a questão do povoamento da América, que é um debate bastante clássico nessa área, né, quando é que foi, afinal de contas, que o ser humano chegou aqui, pisou pela primeira vez, por onde que vieram, de onde que saíram, por que chegaram aqui, né, quantas ondas e quando é que começou e quantas ondas foram, né, de povoamento da América. Discutir os primeiros habitantes, né, características desses primeiros povos que aqui chegaram,
discutir a diversidade étnico-cultural da América pré-colombiana, pensando as zonas ambientais, né, como uma possível divisão, as matrizes culturais e civilizacionais, e também pensar em que medida é possível pensar um grau de integração do continente nesse período pré-colombiano, né? Em que medida é possível falar de uma América nesse sentido, né? Vamos discutir um conceito que foi muito usado para pensar os povos americanos, que é o conceito de modo de produção asiático, né? Pensar em que medida tem validade para essa realidade ou não, né? Que é uma discussão também bastante clássica, especialmente vindo da matriz marxista de interpretação da sociedade. O desenvolvimento da agricultura na América e as primeiras civilizações urbanas, as cosmogonias e práticas religiosas, né? Evidentemente, cada um desses pontos nós vamos pincelar, né, alguns exemplos mais, digamos assim, mais notáveis, mais importantes, porque não é possível abordar tudo, né? São muitos povos, muitas culturas diferentes, né? Então, isso é uma das questões, né? A gente vai ter que escolher, né? A questão da centralização do poder e do surgimento do Estado na América, né, que é uma discussão interessante, porque o Estado surgiu aqui paralelamente a outros lugares, né, de forma autônoma, nesse sentido, né, de forma original, então vamos discutir isso. A questão da organização do trabalho, né, em que medida as categorias de escravidão, servidão, trabalho comunitário funcionam para pensar a configuração do trabalho nessas sociedades. Vamos tentar fazer algum debate sobre a questão da condição das mulheres, o debate de gênero na história pré-colombiana. Existe uma produção muito recente, aproveitando também a disciplina que eu dei nesse ano, né, que é a história das mulheres na antiguidade, mas já me ajuda a refletir um pouco isso, né, e incorporar nessa disciplina, que eu acho que é bastante interessante e válido, e bastante recente, né, nesse debate da América pré-colombiana. E aí, por fim, né, dentro de tantas outras coisas, discutir o impacto, o significado da chegada dos europeus na América, né, a partir dessas palavras que têm bastante força, né, descoberta, encontro, conquista, invasão, etc. Em que medida cada uma dessas palavras expressa o que foi essa chegada dos europeus, né, e o significado dessa chegada, o impacto dessa chegada para os povos que aqui viviam, né. E por fim, para encerrar, né, se conseguirmos chegar lá, tomara que conseguimos, em que medida é possível pensar uma continuidade histórica entre a história pré-colombiana e a história pós-chegada dos europeus, né? Porque a gente sempre pensa a chegada dos europeus como uma ruptura praticamente completa, né, do que existia antes, ou como uma implantação de algo que vem de fora, mas em que medida a gente pode pensar também que há continuidades pós-chegada dos europeus e como essas continuidades elas se dão, em que medida e como elas persistem, né? Então, é isso, né? Digamos assim, uma súmula bem geral do que a gente vai trabalhar, ainda estou montando, então ainda tem algumas outras coisas. Vai ser uma disciplina de síntese do que já tem produzido, de alguns debates clássicos, como eu apontei, mas também vai ser uma disciplina exploratória, porque, né, vou contar também com a colaboração de quem estiver fazendo a disciplina, para a gente buscar materiais, tem muitos materiais, e para a gente aprender, né, sobre, né, diversas coisas, diversos povos, diversas civilizações que recém agora também está se descobrindo coisas interessantes, assim, e tendo trabalhos acadêmicos em torno disso. Eu acho que é isso, uma apresentação breve. Obrigado, Lauro. Só lembrando que a disciplina do Lauro, ela será ofertada para a turma, digamos assim, né, do segundo ano, tá? Vocês ainda não têm acesso ao horário todo, porque a gente não o fechou de maneira geral, mas ela será, né, às quintas-feiras, as duas últimas, para o segundo ano. Então, fica mais fácil para os alunos do segundo ano do que para os outros anos. Mas, como tem alunos que antecipam disciplina, tem independência, enfim, sempre acaba tendo a chance aí de incluir essa optativa nesse horário, tendo, né, esse horário vago. Professor Marcelo, por favor. Obrigado, Fábio. Eu não tenho um nem dois, mas eu tenho 3 peixes para vender. Então, eu vou rapidamente falar dos meus 3 casos aqui.
Eu tenho a optativa que eu estou montando aos sábados, vai ser sábado de manhã, mas pelo menos é quinzenal, que a ideia da optativa é ser uma introdução à ciência política, né? O nome que vai custar é História e Poder, e a ideia aqui é a gente ter um lugar na nossa graduação para sentar e ler os clássicos de política, né? Ler de Aristóteles, a Constituição de Atenas, passando por Thomas Hobbes, Rousseau, pegando o velho Marx com 18 Brumário, por aí vai. Então, é uma discussão sobre os textos que pautam a ideia de poder em instituições de Estado e o que é política, né? Pretendo terminar, junto com as eleições do fim do ano, tratando do tema mais quente possível na área, que é o debate atual sobre a degradação atual da democracia. Se a democracia está fenecendo ou não no mundo, né? Se há uma ascensão neofascista ou fascista, né? Ou não há nada. O grande debate sobre isso eu vou deixar para o final. Mas é um espaço para a gente ver esses textos, né? Então, sábado de manhã, né, de 8h30 a meio-dia, mas pelo menos é quinzenal. Tá? Então, esse é o primeiro peixe, é a optativa que eu quero ofertar. Meu segundo peixe, rapidamente falando, é a história anglo-saxônica, que eu dou para letras, e sempre abro vagas para os alunos de história cursarem como disciplina isolada. A gente não tem eletiva, mas a gente pode. Vocês são bem-vindos na matéria, tem vagas para quem quiser cursar, né? E ela entra no histórico de vocês. A ideia de história anglo-saxônica é ver, a partir de 20 autores chaves, né, usar esses autores chaves da língua inglesa para tratar a literatura deles como fonte histórica para entender a história da Grã-Bretanha do século I, antes da Era Corrente, até o século XXI. Então, aí um grande lapso de tempo, mas em 20 autores dá para cobrir. Então, é corrido, mas é interessante que a gente revisita autores como Tolkien, né, como Shakespeare, Kipling, por aí vai. Alan Moore, né, mais novo aqui, falando de quadrinho, Neil Gaiman, fechando o curso. Então, são autores que a gente usa como fonte histórica para desdobrar cada época histórica. O curso foi muito bem recebido esse ano, tanto pelo pessoal de literatura quanto pelos alunos de história que foram lá. Tá? Então, vou repetir ano que vem. Esse curso de história anglo-saxônica, ele também vai ser aos sábados, só que à tarde, também quinzenal. Tá? Então, dá para ajustar, quem quiser, na agenda de vocês. E o terceiro peixe que eu tenho para vender, muito rapidamente aqui, já retornando para o Fábio, é que o curso de História Contemporânea eu sempre abro para ouvinte externo. Quem está indo agora para a Contemporânea, né? Quem está indo para o 4º ano e vai ter que passar por mim em Contemporânea, sabe que você pode chamar aquele tio chato que gosta de política, né? Aquele tio que gosta de falar de Marx, pode chamar para esse curso de Contemporânea. Você pode assistir junto, né, com ele, e ele como ouvinte externo. Aí ele é certificado no fim do curso, é tratado como aluno normal, né, os ouvintes externos, e no final recebe um certificado atestando que fez o curso. Então esse é um curso que é aberto para todo mundo. Quem está vindo e quiser trazer alguém, muito bem-vindo. Tá? Então são esses 3 peixes. A optativa História e Poder, que na verdade é uma introdução à ciência política, a disciplina isolada de História Anglo-Saxônica, né, roubada lá de letras em inglês, e Contemporânea, que eu abro para todo mundo, se vocês quiserem chamar alguém, né, vou abrir 10 vagas ano que vem. Tá? Então vocês são bem-vindos. É isso, muito rapidamente, não vou nem falar da ementa, não vou nem falar dos textos, que eu ainda estou montando boa parte, vou passar para o Fábio. Obrigado pela atenção, gente. Valeu, Fábio. Obrigado, Marcelo. Pessoal, eu vou ofertar nas quintas-feiras, como eu falei para vocês, nas 2 últimas, então, para o 4º ano, né? As minhas disciplinas ficam no horário do 4º ano, tá? Então, quarta-feira, as 2 últimas. Quinta-feira, as 2 últimas são as do Lauro, né? As minhas são quarta-feira, as 2 últimas. A disciplina optativa será Historiografia Brasileira, mas eu farei um recorte, né? Na verdade, é a disciplina Historiografia Brasileira a partir do período imperial. O recorte que eu farei será em torno dos intérpretes do Brasil, né? Então, esse grupo aí de intelectuais, essa tradição de intelectuais brasileiros que sempre sempre surgiram aí nos momentos de maior crise do Brasil, tentando compreender o que é esse país, esse famoso país do futuro, né? O país do vir a ser, que parece que nunca se completa. Então, a gente terá um trabalho, uma análise
do Oliveira Viana, do Caio Prado, do Sérgio Buarque, do Gilberto Freire, do Raimundo Faoro, uma série de autores que escreveram, né, no começo do século XX até mais próximo da gente. Então, é um curso bastante, digamos, direcionado, né, exclusivamente para esses intérpretes do Brasil, mas é um curso que a gente não pode fugir, né? A análise dos intérpretes do Brasil, eu acho que a gente não consegue fugir no curso de graduação. Esse curso já foi dado como um curso de extensão logo que eu cheguei aqui em Paranaguá, né? Era um curso até, inclusive, com a mesma carga horária, 72 horas, tivemos ali um público bastante legal, acho que mais de 20 pessoas. Então, eu vou incluir alguns autores que eu achei que faltaram naquele curso de extensão para deixar, né, um pouco mais amplo e até para fazer uma ligação, porque todos esses autores, de certa forma, eles dialogam entre si, embora tenham tradições teóricas, metodológicas, posicionamentos políticos muito diversos, eles, de certa forma, dialogam, buscando essa realidade brasileira. E quase todos eles têm como objeto principal o estudo do Brasil colonial, onde eles encontram ali o grande momento dos problemas brasileiros. Eles se voltam ao período colonial para tentar compreender, principalmente, as questões que afligem no seu cotidiano, né, no seu contemporâneo. Por isso que até muitas das obras a gente verá tem a questão do contemporâneo no próprio título, né, porque eles estão ali preocupados com as questões políticas, econômicas, sociais, do momento mesmo de construção de suas obras. Então, eu sou suspeito, né? Eu trabalho sempre com eles, eu acho que eles são autores que a gente não consegue dispensar aí, na nossa formação em história. Então, é isso. Meu peixe é esse. Espero vocês já vou abrir, né, para alguns informes mais gerais e aí para as dúvidas, caso vocês tenham. As matrículas, pessoal, se seguirem os mesmos procedimentos de 21, elas, né, vocês farão, isso sai o calendário, eu aviso vocês, o ano que vem, tudo certinho, não tem perigo de vocês perderem. Se permanecer da mesma forma que foi em 21, vocês farão esse pedido via SIGES para mim, né? Eu faço esse encaminhamento da matrícula para a Secretaria Acadêmica, para não ter problema de ninguém ficar fora, já que envolve o curso como um todo, a secretaria sempre teve problema, né, Marcelo? Até o Marcelo, que sempre é um problema incluir os alunos. Então, esse procedimento deu certo o ano passado. Dá um problema, é um problema para o coordenador de curso, que é um trabalho extenso, mas, pelo menos, a gente não teve nenhum tipo de problema com matrícula. Então, quem quis fazer, fez sem problema nenhum. Então, eu aviso com antecedência vocês, passo toda a documentação necessária. O que é importante, né? Nós nos encontramos hoje para que vocês saibam, né, quais serão essas disciplinas, já pensem nelas e até vejam se é possível, né, vocês adequarem o horário de vocês. Eu não posso passar o horário ainda para vocês, porque a gente depende de outros cursos, porque a gente tem, por exemplo, pedagogia, que tem professores que ministram aulas no nosso curso, então eles não fecharam o horário deles ainda, temos de letra, então embora a gente internamente já tenha ele fechado, a gente precisa de um aval 100% dos outros cursos, em especial pedagogia. Mas isso em fevereiro, pessoal, sem falta, a gente já passa para vocês. Né, já foi até, inclusive, foi aprovado o calendário de 2022, todas as turmas começarão dia 21 de março, então a gente tem aí um tempo hábil, tranquilo, para organizar tudo isso. Tá bom? E como, né, foi uma ideia do Marcelo legal da gente gravar, vocês, qualquer dúvida, vocês voltam, e o Marcelo já vai colocar na nossa página lá, e vocês voltam aí para tirar as dúvidas. Ou mesmo, né, até semana que vem eu tô online, depois eu tô offline até dia 2 de fevereiro. Então, quem tiver alguma coisa, até semana que vem, dia 22, 23, a gente está aí na ativa. Depois a gente está offline de férias. Aí. Marcelo, por favor. Eu só quero sublinhar o que o Fábio já falou sobre a matrícula. Não se importem com matrícula. Isso aqui é para vocês verem o que tem e, se interessa,
nesses horários que a gente está dando. Matrícula é o de menos, a gente corre atrás depois, enfia vocês, a gente dá um jeito. Eu falo isso porque todas as optativas que eu já dei, eu fiz isso, eu corri atrás e regularizei todo mundo que quis participar. Então parece que é difícil, né, tem um rito a ser seguido, mas isso deixa, né, isso tem menos importância. O importante é vocês escolherem participar e perceber se tem horário. A matrícula em si, a formalidade disso entrar no histórico escolar de vocês terem nota lançada, né, no histórico escolar de vocês, isso a gente, como professor, corre atrás. E a Secretaria Acadêmica sempre foi muito simpática com as inclusões que eu pedi posteriormente. Tá? Então, só estou sublinhando o que o Fábio já falou. Né? Obrigado. Eu acho que nós não... este ano não teve nenhum problema. Com esse novo procedimento, a gente não teve mais aquele problema anterior, né, em que cada um se matriculava com o professor, depois o professor passava a lista. Hoje a gente, né, não tem mais esse problema, isso está tranquilo. O importante é vocês se interessarem pelo tema que vocês querem estudar. Se for possível fazer em duas, né, podem ficar à vontade, já fazerem as duas, não tendo choque de horário. Isso não tem problema. O importante é lembrar que todos vocês têm a obrigatoriedade, embora sejam optativas, de fazerem duas delas ao longo do curso. Tá bom? Então, obrigatório, porque elas são componentes curriculares do nosso PPC. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou abrir agora para perguntas, caso, né, exista alguma, e a gente vai, né, seja para mim, ou para o Lauro, ou para o Marcelo, a gente vai respondendo. Alguém tem algo? Oi, Elis, não, vocês estão na grade antiga, né? Então o curso de vocês ele é todo anual. Só fará, né, a grade nova quem são os ingressantes. Vocês não serão ingressantes o ano que vem. Nem quem, né, já está na universidade e trancou esse ano, aí a gente vai ver como que vai ser feito isso. Mas quem já está, fica na grade anual. Vocês irão até o quarto ano, sempre com disciplinas anuais, tá bom? Então, é só o pessoal que é ingressante em 22 que entra nesse PPC novo. Oi, Cauã. Saiu. Tá conseguindo escutar? É que eu tive que sair porque meu áudio não tava pegando. Eu abri e não tava. Não, só uma pergunta. Quem, por exemplo, assim, não conseguir, por causa que tá trabalhando nos horários. Então, a única disciplina que será aos sábados é a do Marcelo. As outras, elas estão dispostas no horário de aula noturno normal. O que você tem de ver é se não há choque com outras disciplinas. Você estará no segundo ano que vem, né? Exatamente. Então, no seu horário, vamos dizer, o que se encaixaria seria a do Lauro. Quinta-feira, as duas últimas. Mas, né, se você, por exemplo, não for fazer uma disciplina e quarta-feira, por exemplo, as minhas, né, as duas últimas, você tiver livre, você pode fazer. Você pode fazer a do Lauro e a do Marcelo, que são aos sábados. Você não tem, né, aula de manhã, é sábado. Então, você tem que ver a questão do horário, mas você pode fazer uma ou já as duas. Não há problema nenhum. O que não pode haver é choque de horário. Ok, muito obrigado. Por nada. Lembrar só aqui o seguinte, eu não falei, as matérias são presenciais ano que vem, né? Pelo menos essa é a expectativa até o momento que a gente tem. Se o quadro mudar, né, a gente não controla o futuro, mas a nossa perspectiva é que todas essas aulas vão ser dadas presencialmente no campus da Unespar. Remoto não tem, né? Remoto a gente só vai terminar para o primeiro ano. Ensino remoto emergencial só. A gente termina o ano letivo 21, a não ser que venha outra onda e a gente tenha, né? E a universidade, mas isso é avisado com antecedência. Como vocês sabem, historiadores são ótimos para prever o futuro, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a perspectiva, a gente está trabalhando com cursos presenciais. Oi, Maria.
Oi, olá. Boa noite a todos. A minha dúvida é assim, é obrigatório 2 optativas no decorrer dos 4 anos, isso? Isso. Eu fiz as 2 esse ano. Eu fiz MPB e fiz a História das Mulheres, né? Que começou com a Ingrid e depois terminou com o Lauro. Está terminando com o Lauro. Pode ser assim, é obrigatório ter que fazer mais alguma no decorrer dos 4 anos, ou se eu for fazer, é só para escolha mesmo? Aí, no seu caso, só por escolha, fica como disciplina eletiva. Aí é um outro, né? Aí é um outro processo, porque você já tem as 2 optativas. Então aí você tem que fazer um pedido de disciplinas isoladas. Então tá bom. Tá? Daí é outro processo, mas se você já tem as 2, foi aprovada nas 2, né? Teve aproveitamento nas 2. Isso é importante, tá, pessoal? Quando a gente reprova numa disciplina optativa, não é que você fará a mesma optativa novamente, ela não é ofertada novamente. Aí você teria de fazer uma outra optativa no ano, né, de oferta. Então, por exemplo, você fez historiografia comigo, reprovou, você não fará historiografia novamente. Você fará no ano seguinte a optativa, né, uma das optativas que estiverem sendo ofertadas. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Oi, Valmir. Professor, eu Oi. estou no 4º ano. Eu não fiz nenhuma optativa ainda. A contemporânea que o professor Marcelo vai dar, essa não conta para mim. Não. Então eu tenho que fazer as 2 de sábado, porque tem conflito com o professor Lauro. Se você quiser se formar no ano que vem, você daí terá de fazer as 2 disciplinas. Ok. Por exemplo, uma de sábado e uma, por exemplo, no meu horário, que seria do seu horário do 4º ano, né? Então, quarta-feira, no 4º ano, já tem uma destinada à optativa. Então, você, entre aspas, obrigatoriamente, caso você queira, né, se formar o ano que vem, você tem de fazer essa de quarta-feira para não ter problema, e aí pode fazer a opção da de sábado também. Sim, a sua eu posso fazer como optativa daí, né, no 4º ano. Isto. E mais uma de sábado. E mais uma de sábado. A não ser, se você, eu quero fazer do Lauro, pô, vai ser muito legal. Se você tiver um horário, eu adiantei tais disciplinas, né, não bateu o horário, eu tenho ali uma vaguinha na quinta-feira, as 2 últimas. Você pode fazer do Lauro. Não, a minha dúvida era com a do professor Marcelo, porque a gente vai ter a história contemporânea com ele, mas para nós não conta como... Não. Não, quem é aluno de história é obrigatório contemporânea, mas contemporânea está aberta para ouvintes externos. Então, se você quiser trazer um amigo, parente, né, um vizinho, pode trazer, ele pode assistir, está aberta a turma, ele leva certificado no final, é tratado como aluno. Mas vocês não são obrigados a fazer. Não, tudo bem. Não, então eu posso fazer regularmente a do professor Fábio, que está no calendário semanal, Isso. e uma de sábado com o Marcelo, professor sábado Marcelo, de manhã. Né? Isto, de manhã ou de tarde, né? Isto. O professor Marcelo vai dar aula de manhã ou de tarde, ou vai escolher um horário ainda? Os 2, Valmir. Eu vou dar aula de manhã de política, de 15 em 15 dias, e à tarde eu vou dar de 15 em 15 dias de história anglo-saxônica lá em letras, que está aberta para vocês como disciplina isolada. Ok. Mas a qual você tem que fazer do Marcelo não é anglo-saxônica, é história e poder, que é a optativa. Ok. Tá bom? Porque se você fizer a do Marcelo, a anglo-saxônica ela vai ficar como eletiva e não como optativa. É outra coisa. Ok. Oi, Kathleen. Por nada, Valmir. Oi, Kathleen. Então, professor, sobre a inscrição no CIGES, você vai orientar certinho como é para fazer e tudo mais?
Vou. Isso sai, a divisão de graduação manda direitinho todas as instruções com o formulário, com prazos, com tudo, e a gente avisa da ampla divulgação, sim. Pode ficar tranquila. Ok. Tá bom? Luiz Guilherme? Minha dúvida é para o professor Marcelo. Professor, você vai dar aula sábado de manhã e sábado à tarde. Vão ser sincronizados? Tipo, porque as duas serão quinzenal. Ou vai ser tipo, um sábado vai ser de manhã, outra tarde, um sábado, se eu fizer as duas disciplinas, né? O que é que você prefere, Luiz? O que for melhor, você decide agora. Eu já fiz meu planejamento. Para mim, tanto faz, professor. Populismo isso aí, hein? Tem que ensinar o que é populismo, Marcelo. Tem que atender o público. O cliente manda aqui, pô. Vender o peixe mesmo. Não, só para saber mesmo. É curiosidade mesmo. Porque eu vou estar dando à tarde quinzenal, porque quando eu não estiver dando à tarde História Anglo-Saxônica, eu vou estar dando Teoria 2 aos sábados, também entendi. quinzenal. Então, eu não sei se o dia que eu der Teoria eu dou Política de manhã, ou se o dia que eu der História Anglo-Saxônica eu vou estar dando Política de manhã. Isso eu acho melhor sincronizar, né? Que daí já... Porque eu tô pensando em participar das duas ano que vem. Pode ser. Seria fica mais apetecível. Para mim, pelo menos, né? Que daí eu vou ter um sábado livre a cada 15 dias. Aí você passa um sábado inteiro estudando, né, de manhã e de tarde, e o outro... Exatamente, é por isso que eu quero. É para meios acadêmicos, é para passar o sábado inteiro estudando. Porque senão eu vou ter que cortar meu estudo, entendeu? Não, pode ser. Não vejo problema, não. A gente pode combinar sim, porque para mim está em aberto. Eu posso combinar dessa forma. Então, de manhã vai ter sábado, de 15 em 15 dias. De manhã é política e de tarde é anglo-saxônica. De 15 em 15 dias. Beleza. Perfeito. Alguém mais? Deixa eu explicar aqui para a Giovana, rapidinho, a questão da anglo-saxônica. Vocês são bem recebidos, né? Vocês são convidados a participar e são bem recebidos no curso de História Anglo-Saxônica. Mas como é uma matéria, né, como é uma disciplina, um curso que está dentro de letras, não pode contar formalmente como optativa para vocês. Então, como é que entra no histórico de vocês? Primeiro, entra no histórico. Vai estar lá nas matérias que você cursou, vai ter, né, quem escolheu fazer, vai ter História Anglo-Saxônica e a nota. Mas como não pode ser optativa, né, ela vai constar como disciplina isolada, que é um outro nome, mas ela vai entrar no histórico. Mas ela não computa para os 2 obrigatórios que você tem que fazer de optativa, Giovana. Tá? Ela é uma coisa extra. Estou vendendo aqui o peixe porque está aberto para vocês. E é legal a gente fazer esse cruzamento de alunos de uma graduação com outra, na minha opinião. Né? Mas ela não conta como optativa. Conta disso. Próximo. Ninguém mais? Lauro, Marcelo, nada para fechar? Tranquilo? Por mim, tudo certo. Marcelo? Por mim também. Acho que eu já expliquei tudo, está gravado, e quero só dizer o seguinte, fico à disposição para quem quiser saber mais dos cursos, né? Quem quiser saber autor, inventário, pode falar comigo que eu passo detalhe. Eu não estou passando aqui para não ficar chato, primeiro, e segundo, que boa parte das coisas eu estou ou decidindo ou reformulando também. Até o curso de contemporânea mesmo, eu estou mexendo para ano que vem ser diferente. Tá? Então, quem quiser mais detalhe, pode falar comigo, estou à disposição, como sempre. E eu creio que a gente consiga já depois disponibilizar os planos de ensino antes da matrícula, porque a gente em fevereiro já volta, já vai fazer a análise desses planos, vai fazer a aprovação dos planos, e aí a gente pode colocar para os alunos também, né, para eles terem mais subsídios aí para a escolha. Então a gente consegue fazer, a gente já combina com eles que em fevereiro a gente coloca no grupo geral os 3 planos de ensino para eles terem mais elementos. Isso é mais uma propaganda inicial, galera, para vocês saberem o que vem por aí, mais ou menos os horários, e vocês já
começarem a cogitar se querem fazer ou não. Vocês podem decidir em fevereiro, quando sair os planos de ensino. Né? Talvez seja até o melhor momento. Não decidam nada agora. Vejam a agenda de vocês, se preparem e vejam quais assuntos podem interessar. Ok, pessoal. Ficamos por aqui, então. Então é isso. Se não nos virmos mais, boas festas, bom fim de ano, boas férias. Boa noite. Bom descanso, boa noite. Abraço, então, Valeu, pessoal. gente. Até ano que vem. Até mais. Boa noite, Boas pessoal. festas. Boas férias. Boa noite. Até mais. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Eu preciso parar de gravar? Como que eu faço aqui? Então, se você sair, também para de gravar. Ah, então eu vou sair. Se você só fechar. Aí depois, Fábio, você vai receber um link no seu e-mail com onde está o arquivo dessa gravação. Você pode passar para mim direto o link que eu pego e ponho no YouTube. Tá, joia. Vai para aquele e-mail do IES, né? Por onde eu fiz o Isso. o link. Beleza. É Abraço, pessoal. @ies.nespar. Isso. Valeu, gente. Obrigado, gente. Marcelo. Obrigado, Valeu. Lauro. Até mais. Nada.